a aula dessa manhã. Vamos, como de costume, fazer a nossa oração da manhã, agradecer a Deus, a Jesus, a equipe de espíritos que estão sempre conosco. Alguns vêm nos ajudar, né, nos orientar, nos auxiliar nesse aprendizado. Outros também estão na fase do aprendizado da mesma maneira que nós. Enfim, todos sejam bem-vindos nessa manhã de sábado. Vamos procurar nos concentrar, né? Esquecer por alguns instantes dos nossos afazeres do dia a dia, das preocupações, e nos ligar com o divino, esse divino que está dentro de cada um de nós, que se manifesta a cada momento, pela sua obra, pela sua criação, pelas bênçãos que recebemos todos os dias, pela nossa família, nosso lar, por estarmos tendo essa oportunidade reencarnatória, essa oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual, que possamos cada dia mais aproveitar melhor esses momentos, né? Que nós possamos cada dia mais buscar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, colocando dentro de nós o seu amor, a sua paz. Que todos possamos ter esse momento de estudo, de reflexão, e que essas reflexões possam ser úteis para que nós possamos cada dia mais nos transformar, buscar cumprir a lei de Deus. Graças a Deus, que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Então, olha, na semana passada nós vimos Belarmino, o Doutrinador, que é o capítulo 11. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de Monteiro. Aproveitando que nós temos aqui no grupo um doutrinador experiente, há anos, né, que doutrina, Orlando. E não usamos mais essa palavra doutrinador, mas esse livro é de 1941, né? E ele então usava, nessa época, na doutrina espírita, a gente trabalhava com essa palavra, doutrinador. Hoje, dialogador, né? Conversa fraterna, enfim. Então vamos relembrar nosso capítulo da semana passada. Então, capítulo 11, doutrinador que foi, né? Então, o Belarmino foi um daqueles que veio com a missão aqui na Terra. E a missão era justamente trabalhar na doutrina espírita, nessa tarefa de doutrinador. E ele falhou, né? Como muitos creem que a vaidade tomou conta dele. Ele começou a ficar muito exigente, né? Desconfiado dos companheiros de reunião mediúnica. E aí ele não conseguiu cumprir com a sua missão. Então, a tarefa dele era doutrinador, de conversar com os espíritos. Mas a gente sabe que toda a tarefa de ensino, né, e era o caso do Belarmino, era para auxiliar tanto os médiuns quanto os espíritos que se comunicavam nesse aprendizado. Mas primeiro tem que auxiliar a si mesmo, o exemplo. E o exemplo para depois a palavra, que diz até, ó, tarefa primeiramente o exemplo, depois a palavra. E ele não conseguiu fazer isso, ele começou a ir por um outro caminho. Ele ficou muito animado com a ideia do poder, né? Ele, como diz o ditado, né, se achava ali no centro espírita, porque ele era destaque, né? Ele era a pessoa que dirigia os trabalhos, que abria os trabalhos, que encerrava, que começava as pessoas. E daí ele começou também a ir para o lado da busca de provas, né? Busca de prova, aspecto científico. E começou também a ser cortejado por
por pessoas que pensavam igual ele, né, que também eram estudiosos, e aí ele valorizava aquelas pessoas que entravam ali na casa, que tinham algum título, esse é doutor, esse é estudo, tem esse estudo e tal, esse conhece bastante sobre filosofia, então ele começou a cortejar mais essas pessoas e começou a ter problemas nessa área mesmo, né, de vaidade, né, ele é muito vaidoso. E o resultado foi que ele foi acabando por descrer, né, da imortalidade mesmo, porque ele buscava prova, e quanto mais ele buscava, mais ele começou a falar. E daí ele também é, começou a ir pelo caminho do recurso financeiro, né? Buscar dar muito valor à importância ao dinheiro, e até que ele enriqueceu mesmo, né? Mas ficou escravo do dinheiro. E ele, aí, claro que a gente sempre sabe que em qualquer tarefa que nós exercemos aqui na Terra, seja tarefa para o bem ou não para o bem, nós estamos ligados a espíritos, né? Então, os bons espíritos, aqueles que vieram com a missão de auxiliar ele, não conseguiram mais acessar o Belarmino. E quem que ficou então do lado dele? Os desencarnados, que gostavam desse tipo de coisa também, né? Ele ligou tanto aos encarnados aqui, né, pessoas que também estavam ligadas a essa área, quanto os desencarnados. Então, chegou lá no plano espiritual, o que, que aconteceu? Tormentos, né? Foi atormentado por aqueles desencarnados que ele acolhia, né? Que não era do lado bom. E aqueles que desencarnaram também, que estavam com ele, também começou a atormentar ele. Então foi tormentos, remorsos, por aí vai, né? Expiações. Então, os ensinamentos que nós temos do Belarmino é essa questão, né, da vigilância, né? A gente precisa estar muito vigilante, né? Ele lembra, né, o Belarmino, que ele está sempre visitando os centros mensageiros agora, né, com assiduidade, e ali sempre, cada dia ele tem novas lições, sempre aprendendo cada vez mais. Aliás, essa fala do Monteiro, que é o nosso capítulo. Então, essa é a introdução ao Monteiro. Monteiro que dizia, né, que estava sempre nos centros mensageiros e sempre tendo muitas revelações, né? Cada dia novos casos. E, muito bem. Aqui uma frase assim que é interessante a gente considerar, e a gente sempre tá se referindo a ela. Até ontem, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estávamos lembrando, né? É muito difícil escapar da influência do meio quando em luta na carne. Então, as tentações, né, aqui da Terra são muito atraentes, né? Não é à toa que a gente se deixa cair, né? Porque são atraentes, né? Causa alegria, aquela alegria passageira, mas causa alegria, causa prazeres. Então, é muito difícil a gente se manter firme no caminho que nós nos programamos lá na erraticidade antes de reencarnar. E, então, aí ele até aqui ele está meio que se justificando, né? Por que ele caiu? Ó. São tantas e tamanhas exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente ao doloroso desastre. Então, a tentação do poder, né? São as três coisas que nós, seres humanos, somos muito tentados, né? E que geralmente aquele que é muito ligado à matéria quer ter, né? É o poder, o dinheiro e a beleza física, não é isso? São as três tentações maiores. Então, às vezes, alguns pedem, não, eu quero nascer feio, bem feio mesmo, porque o negócio ali é pesado, se eu não vou dar conta, né? Ou então eu quero nascer num lar com uma situação, aliás, financeira difícil, que é para eu vencer essa inclinação que eu tenho de acumular, de ganância. E a questão do poder, né? O Cristo nos ensinou, e né, tá sempre, nós vemos nas pessoas, nos nossos mestres, né, que o caminho para a gente
ficar melhor é sempre o servir, né? E a gente sempre quer ser servido. O poder é esse, essa é a ideia. Muito bem. Alguém quer fazer um comentáriozinho? Eu fiz um resumo só da semana passada, do Belarmino, para depois nós entrarmos no capítulo desta manhã, que é o Monteiro. Alguém tem alguma É, consideração? o que a gente tem que entender é que nós não levamos para o mundo espiritual títulos, posições, dinheiro, bens materiais, né? Isso aqui, os bens materiais a gente tem que ter para sobreviver, né? Pode até sobreviver bem, não tem problema nenhum. Agora, não vai pensar que porque você é presidente de uma casa, ou foi um doutrinador, coordenador de reuniões mediúnicas ou outros trabalhos dentro da casa espírita, que você vai passar para a vida espiritual, vai ter uma cadeira lá veludada, cheia de diamante ali te esperando, e você vai sentar naquela cadeira e ser cortejado por alguém. De jeito nenhum. Isso aí tira da cabeça. Porque você passa para a vida espiritual, vai pegar um rodo, uma vassoura e vai limpar banheiro. E o que consta lá no mundo espiritual é aquele trabalho que você fez com honestidade, com caráter, com humildade. A humildade é a chave da nossa felicidade. Se a gente não tem humildade, você não pode realizar tarefa nenhuma dentro do movimento espírita. Eu, por exemplo, tenho assim, a consciência que eu sou um reles trabalhador. E eu estou aprendendo todas as tarefas que me dão, né, igual a URI que me deram aqui, a União Regional Espírita, é um aprendizado constante que eu tenho. E o resultado desse aprendizado eu tenho que aplicar no grupo que eu coordeno, com muita humildade, porque se não tiver humildade, de nada adianta. Muito bem. Alguém mais? Ok. Bom, agora nós vamos ver o exemplo do Monteiro, então. Aqui diz assim que o Monteiro é um novo alerta também, né? Novo alerta aos médiuns, doutrinadores e aos dirigentes de reuniões mediúnicas. Nós tivemos vários exemplos, né, durante esse nosso estudo, né, de cada um diferente do outro, né? Esse aqui ele é parecido com o do Belarmino, né? Semelhante, mas as tentações são um pouquinho diferentes. Nós vamos ver isso. Então ele é um alerta aos dirigentes de reuniões mediúnicas. Então ele diz aqui, ó, recomendada a força do exemplo e não a palavra lustrosa. Então, alguns dirigentes eles estudam para falar bonito, né? Para ter argumento, para manter, mas às vezes aquilo ali é uma capa, né? É vaidade. Dentro dele nem sempre está aquele ensinamento que ele passa. Aquele ensinamento que ele passa não se aplica a ele mesmo, né? Porque o mais importante nessa questão é a mudança interior. Não é aquilo que a gente projeta para fora, é o que a gente trabalha Verdade. internamente, para a gente mesmo, né? É. A nossa conversa é conosco mesmo e com Deus. Então a gente acha que às vezes, né, passar a ideia, a imagem, aquela imagem de bonzinho, né, vai chegar lá no outro plano espiritual muito bem acolhido. E às vezes a gente se surpreende. É essas lições que tem tanto no Belarmino quanto no Monteiro. O comportamento do médium na atividade profissional do comércio também, nesse caso aqui também, né? Ele, ele tinha um comportamento inadequado, né? Na casa espírita ele era um, no comércio que ele tinha ele era outro. Então deve aguardar o paralelo com a conduta, principalmente a paciência. Então aquilo que eu ensino, a minha fala mansa lá na casa espírita, deve repercutir na minha vida.
né? Então, muitos de nós, né, têm um comportamento assim exemplar dentro da casa espírita, né? Chega lá fora, no lar ou na profissão, é bem outro. Então, a gente está sempre vigilante nesse caminho. Esse caminho é muito perigoso. Muito bem. Então, ele também foi preparado, devidamente preparado, junto aos centros mensageiros. Os companheiros, né, de trabalho dele prepararam bastante. Ele, ó, vamos ver quem chegou aqui. Cristiano. Bom dia, Cristiano. Bom Seja dia, Odilon. bem-vindo. Chegando meio atrasado. Chegou a tempo. Nós estamos começando agora o capítulo 12. Nós estávamos relembrando o Belarmino até agora. Agora que nós vamos iniciar efetivamente no Monteiro. Muito bem. Então, vício intelectual. O que é isso, né? Vício intelectual. É o excesso de intelectualismo, né? Aquela pessoa que quer saber de tudo, né? Ele está sempre falando palavras difíceis, né? Tem um conhecimento esmerado de tudo. Então, o vício intelectual ele pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. Então, ele chega com aquele entusiasmo, né? Conhece de tudo, sabe das coisas e se deslumbra, fica deslumbrado com essa parte do intelectualismo e esquece da prática, né? A prática da humildade. Então ele partiu do nosso lar com, com a missão, né, de ensinar, de colaborar, também igual a exemplo do Belarmino, colaborar com encarnados e desencarnados. E foi muito bem preparado para isso, e mas ele também se distraiu. Interessante, ele sempre usa essa palavra, né? Quando a gente fracassa, né? Vai para um caminho errado, distraiu, né? Errou o caminho. Então ele se distraiu também pelo fascínio, né? Da doutrina espírita, do que ela apresentava, dos conhecimentos e tudo mais, e foi para um outro caminho, como nós vamos ver logo a seguir como é que ele fez isso. A, uma particularidade, a mãezinha dele foi a orientadora dele, né? Então a mãe dele ficou muito entusiasmada quando ele falou, nossa, o Monteiro vai ser doutrinador, né? O Monteiro vai ajudar as pessoas, ele vai ser um mestre, né? Uma pessoa que ensina. Então ela ficou muito animada, né? Ajudou ele, ela tá num nível, né? Acima, né? Espiritual. E então, sob o controle dele, tinha médios de efeitos físicos, de psicografia e de incorporação. Quem às vezes trabalha em casa espírita, né, vê como é que é a questão, né? O médio de efeitos físicos ele provoca mesmo, né, uma admiração, né, nas pessoas. A gente fica curioso, né? Isso é interessante, né? Movimentar objetos, né, fazer efeitos físicos variados. E o efeito físico ele é utilizado também para processo de cura também, que manuseia energias. E a psicografia, né? Todos nós somos assim desejosos de receber mensagens. Então os médios eles são muito assediados até pelas pessoas, né? Nesse campo. E o doutrinador mais ainda, que é o dirigente da casa, né? Puxa vida, eu queria receber uma mensagem do fulano, de ciclano, né? E às vezes vem alguma mensagem famosa, então o fascínio é muito grande. E daí a pessoa corre esse risco mesmo de ficar só preso aos efeitos, né? Aos fenômenos mediúnicos. E esquece da parte moral, que é o mais importante da doutrina espírita. O fenômeno mediúnico é só uma ferramenta, é só um instrumento, mas não. A pessoa às vezes desvia e vai para o fenômeno, né? Aquele que está chegando na casa espírita pela primeira vez e vai lá em busca de fenômeno, tudo bem, a gente até entende, né? Que ele está curioso e tal, né? Mas existe espíritas assim que tem anos de casa,
continua preso à questão do fenômeno, né? E o Monteiro, então, ele se preparava muito e se tornava um doutrinador, aquele assim, doutrinador mesmo, muito implacável, né, com os espíritos. Ele era muito firme, né, no debate. Então, às vezes ele conversava aqui, como diz aqui, ó, com esses sacerdotes católicos, e aí ele estudava a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, para ir no debate lá e fazer uma verdadeira doutrinação mesmo, no sentido mesmo, naquele sentido ruim da coisa, né? De querer convencer o outro, né? Na argumentação e se colocar acima dele. Olha, né? Eu conheço muito mais que você da Bíblia, você é um sacerdote, mas eu sei muito mais que você sobre a Bíblia. Né? Então ele estudava assim, longos trechos da Bíblia para conversar com os sacerdotes católicos, que comparecia às sessões mediúnicas em estado de ignorância e perturbação. Aqueles irmãos que vêm lá, né, que estão na situação de espíritos sofredores, né, e endurecidos mesmo, eles vão lá, eles estão sofrendo, né? Então eles precisam de acolhimento. E às vezes aquele doutrinador implacável que quer dar lição de moral, ele não tá usando a caridade de jeito nenhum. E isso pode acontecer e acontece, né? Tem alguns que são mesmo, como diz aqui a palavra, né? Implacável. Vamos passar para frente ou alguém quer comentar alguma coisa nessa? Não, eu falo para você o seguinte, que até arrepia a gente ver uma coisa dessa, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado e observar se a gente não está caindo em alguma situação como essa. Eu gostei muito daquela parte, né, que lá dentro do centro é uma coisa, né? Fora do centro é outra. Você sai do portão para fora, acaba aquela veludez, né? Você vai passar numa esquina, ver um carro que atravessa na frente, você já xinga, você fala palavrão, né? Olha a energia aí, né? Olha a energia que eu atraio. Não tem um bicho que muda de camaleão. Cor. Camaleão. É igual o camaleão, né? Chega em casa, xinga a esposa, briga com os filhos, fala palavrão. Então, a gente tem que cuidar muito. Quem está numa tarefa dessa precisa ver que os espíritos, eles não têm lugar determinado para ficar. Às vezes acompanha a gente. Aí falou, aí, ó, o doutrinador lá estava falando bonitinho, aqui fora é outra coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí é válido também para outras tarefas dentro da casa espírita, né? Aquele que faz palestra, né? Realmente é interessante esse lado da questão. A gente tem que ter a humildade e afastar de nós o orgulho, a vaidade, esses vícios têm que ser combatidos. É lógico que é difícil, né, você dizer assim, eu vou tirar todos os vícios e zerar a minha condição moral. Você não zera, né, mas você pode diminuir consideravelmente. Consideravelmente. Começa a ajudar o próximo. Eu vi um quadro essa semana que eu me assustei muito, né? Eu não falo nome, né? Eu estava ajudando numa tarefa de distribuição de alimentos e vi lá uma irmã antiga dentro do centro. Primeiro, ela, mas a família toda é uma família de sofredores. Nossa, já aconteceu suicídio na família, já aconteceu morte, pessoas que não se conformam de acidente. Nossa, cada coisa que acontece a gente fica com uma dó, né? Começa a fazer aquele tratamento dentro da casa para ajudar. Por que será que umas pessoas tão boas, né, firmes aqui na casa e passa por situações como essa? E ontem, e essa semana, eu me deparei com um quadro que eu já pude observar alguma coisa. Falei, tá aí, ó.
chega uma senhora, né? Lá, com a criança no braço, falou: meu filho está com fome. Eu quero que a senhora veja aí dentro da cozinha, se não tem alguma coisa para comer dentro da casa espírita lá. Aí ela falou: não tem, mas abre aí, deixa eu ver se tem, qualquer uma bolachinha, uma coisa. Ela não teve jeito, abriu a porta da cozinha, a mulher olhou tudo, não tinha mesmo, realmente. Mas aí o que acontece? Ela falou: a senhora não pode ficar aqui, tem que ficar do portão para fora. E trancou a porta e chamou outra pessoa para ajudar. Falou: de repente ela queria saltar aqui. E mulher com um neném no colo, né? Quando eu cheguei lá, estava terminando de acontecer essa cena, a mulher saiu para fora do portão e foi embora, eu não sabia. Não. Aí eles foram me contar. Eu fico até gente aqui para cuidar, que a mulher estava querendo assaltar a gente. Né? Então, a pessoa sofre, não sabe por quê, né? Sofre porque, na verdade, não é bom, né? Não exerce a caridade, não exerce o amor para quem possa. Então, o motivo do sofrimento é esse aí, né? E ali ela fez isso, imagina para fora, o que ela não faz com os outros, né? Então a gente tem que ter cuidado na nossa atitude fora do centro. O centro é só quatro paredes ali que vai te orientar o que você tem que fazer. Agora, a maior prova é para fora do centro, portão para fora, que você tem que ser espírita mesmo. Espírita na rua, espírita no trabalho, espírita na família. Né? Ó, aqui então, ela diz assim: Ele sumiu. Dona Lalinha, a senhora quer comentar alguma coisa? A senhora está quietinha hoje, hein? Não, muito obrigada. Depois, mais no fim, a vez eu comento. Não tem jeito de fechar o microfone aí, não, Odilon? Eu posso, mas daí como é que a senhora vai ligar depois? A vez é hora que eu chegar aqui, que eu saiu. É? Não, mas acho que é bom deixar ligadinho. É que a dona Larinha, ela fica sozinha lá, Orlando, daí ela não consegue ligar de volta. Ah, bom. Então tá. Bom, muito bem. Tá dando microfonia, mas tá dando para ouvir, não tá ruim, não. Dá para ouvir, sim. A gente ouve. Muito bem. Então, aqui ele diz assim: o apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. É uma confissão do próprio Monteiro, ele que estava falando sobre isso, sabe? Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo de mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Então, ele só depois que ele retornou ao plano espiritual é que ele percebeu que ele estava fazendo errado. Na verdade, ele estava achando que ele estava fazendo tudo certo. Né? Era um bom doutrinador, estudava a Bíblia, estudava a doutrina espírita, passava lição de moral para todo mundo e esquecia de passar lição de moral para ele mesmo. Né? Então, por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, essa aqui é interessante, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abrir as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Então ele estava lá doutrinando, né, e falava sobre paciência, e daí as crianças que estavam lá na rua, ele chamava atenção, porque estava incomodando o trabalho, né, que estava brincando ali. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade, para daí a instantes repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Então, as crianças, né, que às vezes estavam ali na redondeza, ou mesmo estavam às vezes na reunião, imagino que a reunião mediúnica geralmente não tem assim assistência, né? Talvez nesse caso aqui, ele deve estar falando de outros trabalhos, talvez, também, né? E ele repreendia as senhoras porque as crianças estavam chorando, né, durante a reunião. E aí uma outra parte que ele fala sobre a parte profissional dele, né, que ele era dono de uma empresa, e raro mês que não mandava promissória a protesto público. Então ele era inflexível com os devedores. Então as pessoas
Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazos, desculpas, proteção, mas nada me demovia. Então, ele era uma pessoa muito boazinha dentro da casa espírita, mas fora dela ele era terrível. Isso a pessoa faz, achando que está fazendo certo, né? Não, mas é o meu comércio, disso aqui que eu sobrevivo. Minha família precisa disso. Então ele era aquele cobrador inflexível. E às vezes pessoas que precisavam, né, de mais compreensão, de mais prazo, né, naquelas questões das promissórias, e ele então ele não dava trégua mesmo, né? Era muito muito difícil. E com isso então ele foi andando, ele diz aqui, ó, andava cego. Ele não percebia o que ele estava fazendo, né? Que ele estava se tornando uma pessoa extremamente dura, né? Com os outros, implacável mesmo, como diz a palavra aqui. Não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente. Então, o que é isso, né? A existência terrestre é uma seção permanente. O que é a seção mesmo? Sessão espírita, não é? Então, na sessão espírita, nós não estamos lá concentrados, né? Nos ligando a Deus, né? Nos ligando a Jesus, né? Então, a existência toda é uma sessão. É a palavra aqui do Monteiro, né? Esquecia que é por si só que a existência terrestre é uma sessão permanente. Então, nós precisamos estar ligados o tempo todo, vigilante. É o que o Cristo nos ensinou, né? Vigilância permanente. Não é só lá na doutrina espírita, não é só lá dentro do templo religioso, mas em todo lugar é uma sessão permanente. Toda proteção e garantia para mim, valiosos conselhos ao próximo, né? Então ele teve tanto suporte para desenvolver a missão dele, mas ele não conseguiu. Aqui ele diz assim, ele tinha 4 reuniões semanais na casa espírita, e ele era assíduo. Então, para ele estava certinho, né? Eu estava cumprindo. É interessante isso aqui, que nos faz lembrar, né, que às vezes nós espírita, né, nós criticamos muito as práticas exteriores, né? Porque dentro da doutrina espírita fala que não pode ter práticas exteriores, né? Não pode, não dogmas, aquela questão toda. E porque muitas vezes, né, os companheiros de outras doutrinas, né, ajoelha, né, cultua a imagem, faz um bocado de coisa e lá fora tem um comportamento totalmente inadequado. Nós espíritas também fazemos isso, né? Só não é prática exterior, mas de qualquer forma, como é que é? Qual que é uma palavra boa que a gente pode usar isso aqui que não seja tão agressiva? Nós somos fingidores, talvez, né? Para não usar a palavra que o Cristo usava lá, hipócritas, né? Hipócritas. Jesus usava a palavra hipócritas. Já vê como Jesus era duro? Hipócritas, né? Os fariseus. Às vezes nós nos comportamos assim, não é não? Ou seja, a gente põe uma máscara, né? Põe uma máscara, né? Nós estamos sempre representando um papel, né? Por isso estamos lá fazendo teatro, né? Vamos no centro, olha, 4 reuniões semanais, só assíduo, chego lá no horário, aliás, antes do horário até, para me preparar, tô firme lá. Ele diz aqui que ele sentia certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Claro, inferior, né? Porque ele se sentia maior, né? A vaidade dele, né? Olha, eu sou melhor que vocês. A doutrinação, será que é para isso? Para a gente se colocar na posição que eu sou melhor que aquele espírito está se comunicando lá? Será que eu sou? Quando eu chegar lá no plano espiritual, vou ter uma surpresa tão grande, né? De repente, aquele que eu estava ali... tem algumas... uma vez eu assisti uma palestra onde o palestrante estava dizendo assim, né? Que ele estava contando uma história, né? De um outro palestrante que ensinava, e ele insistiu tanto uma pessoa
que era amigo dele, para ir nas palestras dele e tal, que aquele amigo passou a frequentar e assistir as palestras dele. E eu não vou me delongar muito, mas ele assistiu tantas palestras e daí, há algum tempo, né, o palestrante encontrou com ele, né, e ele estava muito bem, estava muito melhor e tal, né, da situação dele, tudo. Aí, e o palestrante continuava fazendo as palestras, mas não estava tão bem assim. E ele falou assim: ué, mas o que aconteceu com você? Não, eu apliquei aquilo que você ensinou, né? Disse que estava coordenando um orfanato, ajudando em trabalhos voluntários, e estava muito bem com isso, né? Então, às vezes, a gente se coloca nessa posição de pessoas que ensinam, mas não coloca aquele ensinamento na nossa vida. Na sessão permanente. Eu gostei dessa palavra aqui, sessão permanente, né? Ele não pôde se transformar, mas ele transformou o outro. Isso, né? Mas qual que é a nossa missão aqui na Terra? A nossa transformação. A gente acha que vem aqui para transformar o outro. Mas ele conseguiu transformar o outro. A gente acha que eu venho aqui para transformar o outro. Não foi isso, não. Nós viemos aqui para nos transformar. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. A nossa missão aqui é conosco mesmo. Sempre conosco mesmo. Né? Porque o outro é o outro nós não conseguimos mudar ele vai mudar, porque se Deus Todo-Poderoso dá o livre-arbítrio para ele escolher mudar ou não, nós vamos querer achar que nós temos esse poder de mudar ele? Não mudamos, não. Ele muda a hora que ele resolver mudar. Então a nossa missão, todo esse estudo que nós fazemos é para nós, é para cada um de nós. Não é para ensinar o outro, né? O caminhar nesse ensinar o outro é uma forma da gente crescer. Nesse caminhar de ensinar, nós vamos aprendendo e vamos crescendo. Então aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. O que é isso, hein? A gente chega lá para uma pessoa que está sofrendo e fala: mas você é culpado mesmo, você está sofrendo porque você quer. Você pode sair dessa. A gente, ao invés de acolher, né, de ser caridoso, a gente começa a colocar mais culpa no outro ainda. Fala: você é culpado. Então, a gente é preciso colocar no lugar do outro sempre. Como é que eu quero ser tratado diante da minha dor? Como é que eu gostaria que as pessoas me tratassem se eu tivesse com essa dor, né, que está aparecendo, que o outro está me apresentando? Mas a gente às vezes é duro, né, com o outro. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Ele era muito bom na argumentação, né? Ele conhecia muito. Então, pessoa que chegava ali querendo mentir, ele desmascarava. O outro que chegava ali querendo convencer ele de alguma coisa, ele também, com a argumentação, ele deixava zero. Outra característica que me assinalava ação firme era a dominação que pretendia, isso aqui nós já até comentamos, né, dos sacerdotes romanos, né, sobre as verdades divinas. Né? Então ele gostava de enfrentar esses que sabiam mesmo, né? Muito bem. Isso aqui acho que nós já comentamos também. À noite ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta com as estradas benditas de preparação a Deus. Durante a noite ele era bonzinho, né? Depois, durante o dia, na terra, no comércio dele ou na família, ele não era outra pessoa. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra.
Aí ele começou então a ser assediado por espíritos malévolos, né? Claro, os espíritos bons não conseguiam mais permanecer perto dele. Ele estava sendo abandonado pelos espíritos. Não, o termo não é abandonado, né? A questão é eles não conseguiam sintonia para acessar ele, né? Imagine que a mãezinha dele, né, a tristeza dela, né, que talvez chegar aquela questão, né, dos teimosos, né, aconselhava, a pessoa não dá ouvidos, né, intuía ele e tal, mas nada servia para ele, né? Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias falta. Perguntava-me igualmente por que não descarrava do mundo estando desencarnado. Os espíritos assediando ele, ó. Depois que ele estava no plano espiritual aqui, né? Eles diziam para ele que paciência, né? Serenidade. Certamente ele está sofrendo o arrependimento, o tormento, tudo. E os espíritos falavam, ó, paciência, com ironia para ele. Perdão, né? Perdoe as faltas alheias. Por que você não larga das coisas do mundo? Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Então, por muito tempo, ele permaneceu em sofrimento no plano espiritual, assediado pelos espíritos que ele mesmo atormentou. Então, na realidade, mesmo aqueles espíritos que ele doutrinou, parece que ele não conseguiu, então, que eles mudassem de plano, né? Você vê? Falhou na missão da doutrinação também. Ainda que ele falava palavra bonita, aveludada, mas ele os espíritos que foram lá se comunicar, né, alguns deles não conseguiram sair. Talvez um pouco da responsabilidade, né, provavelmente seja dele, né, que não passava sinceridade. Nós tivemos um outro caso, né, que nós estudamos no passado, sobre a questão moral, né, da pessoa, né, na doutrinação. Lembra disso? Né? Se a pessoa não tem moralidade para falar o que ele fala, ele não convence. Os espíritos sabem, né, sente a energia que ele passa. Não dá certo, né? Vocês assistiram o filme da história do Divaldo, dos Mensageiros? Tem uma passagem ali que ilustra essa questão do aspecto moral, né, na doutrinação. Tem uma pessoa ali que vai doutrinar o espírito, o espírito desmascara ele, né? Diz que ele não faz o que ele fala, alguma coisa assim, né? E daí uma senhorinha lá, né, bem humilde, né, conversa com o espírito e aí sim ele ouve, né? Não tem grandes conhecimentos, mas tem a questão moral muito forte, né, nela. Nosso tempo está acabando. O Google já avisou aqui, né? Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe aqui. Então, aí ele foi acolhido, né? Essa questão do acolhimento e que a pessoa fica um tempo nos umbrais, por aí, né? Nos ambientes trevosos, né? Sendo atormentado, não é um castigo, né? É o apego que ele ainda está grudado a ele. Ele ainda continua acreditando naquelas questões que ele exerceu aqui na Terra. Vem o sofrimento, mas a pessoa não larga aquela vaidade que ele tinha, né? Então, quando os sentimentos de apego à esfera física, então, se atenuaram, quer dizer, quando ele conseguiu se livrar desses sentimentos de apego, porque a pessoa, às vezes, ele chega lá no plano espiritual e sofre, e chora, pelo amor de Deus, me ajuda e tal, mas ele continua firme naquele sentimento, naquela emoção que ele carregava quando aqui encarnado. Ele até se justifica, olha, eu falhei, mas foi por causa disso ou daquilo, né? Ele não, às vezes ele nem assume a responsabilidade dos atos que ele praticou. E
Imagine que o meu espírito infeliz ainda estava revoltado, diz aqui. Ó. Então, enquanto ele está nessa energia, a espiritualidade não consegue acessar ele, não consegue trazer. Eles estão lá. Lembra do nosso lar? Nosso lar, a mãe do André Luiz, o tempo todo, né, pedia por ele. O governador ia lá, os ministros iam lá no umbral tentar tirar ele, mas ele nem enxergava, ele nem percebia a presença deles. Ele ainda estava ligado à questão material. Então, para a gente receber ajuda, a gente precisa dar espaço para que essa ajuda venha. Né? A gente precisa realmente mudar o rumo do nosso sentir, do nosso pensar, senão essa ajuda não consegue chegar a nós. Não adianta a gente tomar a medicação e continuar... por exemplo, eu tenho que tomar uma medicação porque eu tenho um problema, digamos, de alimentação, né? Causado pela alimentação desregrada, alguma coisa assim, né? Uma úlcera e tal. E eu continuo me alimentando de forma errada. Né? A alimentação não vai me causar, não vai suprir, né? Então, sentia-me descontente, não havia fomentado ascensões de intercâmbio entre dois planos. Olha, se justificando aqui, ó. Eu não tinha trabalhado dentro da doutrina espírita, né? Não fui eu que trabalhei, fui um trabalhador lá. Isso aí não vale. Né? Por que eu estou sofrendo? Ele não conseguia enxergar o outro lado, ele só enxergava o lado dele ainda. Mesmo sofrendo lá no plano espiritual, né? Não me consagrar ao esclarecimento dos desencarnados. Você vê como é que a gente se comporta assim. E por isso a gente permanece naquela dor, naquele sofrimento. Percebendo minha irritação ridícula, alguns generosos me meteram a tratamento. Não fiquei satisfeito. Aí ele já estava lá no nosso lar, ó, quando aconteceu isso. Ó. Já foi a ministra veneranda que atendeu ele. Né? Ele queria explicações. Por que ele não estava... Ele ainda estava naquela situação. Né? Por que ele estava sofrendo? Crivei-lhe os ouvidos de lamentação, viu minha benfeitora. Então a veneranda veio e ele se fez de vítima. Olha, eu sofro demais. Na terra eu fui um doutrinador, ajudei tantos espíritos, ajudei tantos médiuns. E olha que a minha situação aqui, né? Chorando, né? Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse. A posição da veneranda, olha, de ouvinte. Né? Ela ouviu com paciência. Não interrompeu ele, não. Fala, não, você ouviu as lamentações dele. Ela estava entendendo tudinho, sabia que ele estava numa situação de quem uma exposição longa e inútil. Né? Você vê com a paciência, né, que esses mentores têm. Aquela longa, né? Às vezes a pessoa fica horas ali falando, né? Uma coisa inútil, né? Você sabe qual que é o remédio, sabe qual que é o problema dele. Né? Quando me calei, então a veneranda sorriu e respondeu, Monteiro, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas não se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Olha a troca aqui, né? Espiritismo prático contra prática do espiritismo. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos usando o espiritismo prático ou estamos na prática do espiritismo? Qual que é a diferença entre um e outro? O espiritismo prático e a prática do espiritismo, que a veneranda falou aqui com o Monteiro. O que muda? É só uma inversão de palavra, né? Só uma mudança. Então é isso, né? Enquanto a gente estiver no espiritismo prático, né, a gente vai ter dificuldades. Enquanto a gente não colocar, né, o espiritismo dentro de nós, né, então a prática do espiritismo, e a prática do espiritismo é o que foi dito lá atrás, sessão permanente. Não é só dentro da casa espírita, é em todo lugar. Aí, a partir daquela fala da veneranda, daí ele caiu em si.
Era o momento dele, né? Passou por todos esses sofrimentos, aperreios, e chegou o momento dele acordar. E desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? É que ele estava contando a história dele. Muito bem. Essa é o nosso capítulo 12. Alguém quer falar alguma coisinha a mais? Nós vamos partir para o nosso encerramento, né? Nosso horário já está vencendo. No próximo será o capítulo 13, tá? Ponderações de Vicente. Ponderações de Vicente. Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui só o início das ponderações de Vicente que eu coloquei aqui para uma palhinha para a gente ver na próxima reunião. Muito bem. Alguém quer fazer a oração de encerramento? Alguém se propõe? Só para informar, a Shirley, Dona Lalinha, né, e o Cristiano estão com o microfone desligado. Se vocês quiserem falar alguma coisa, liga o microfone. Se quiser se pronunciar, então está desligado. Porque às vezes a gente desliga. Dona Lalinha faz oração. Dona Lalinha, a senhora está em condição de fazer oração? Acho que talvez ela precise do seu Sebastião. O Sebastião às vezes não está perto para ajudar ela. Seu Sebastião está com o microfone fechado. É que ela está usando o celular do seu Sebastião. Às vezes eles moram no sítio, né? Às vezes ele está lidando ali um pouquinho longe e ela não consegue. Muito bem. Ninguém vai fazer a oração? Eu faço, pronto. Tá bom. Mestre amado Jesus, que coisa boa a gente aprender, né? E assimilar as leituras, os ensinamentos, colocando no dia a dia. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aprendizado, que ela possa transformar os meus dias em dias mais felizes, mais seguros. Que nós possamos ter aí um ótimo e excelente final de semana, em nome de Deus, em nome de Jesus, o nosso muito obrigado. Que assim seja.